Amém, igreja? Amém. Eu saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. O Ministério de Louvor vai cantar mais um louvor. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 2. Como é bom estarmos aqui, né? Nos assentaremos na mesa do Senhor. Que o Senhor possa já sondar os nossos corações e perdoar os nossos pecados, para que possamos nos assentar. Eu não sei como você chegou, eu não sei como você se encontra, mas eu quero te convidar a se assentar à mesa com Ele nessa manhã. Não fica de fora, não deixa nada que possa estar tentando atrapalhar a tua comunhão nessa manhã de se assentar à mesa com o Senhor. Aleluia. A gente tem que ter convicção que nós encontramos o nosso tesouro, o nosso bem mais precioso. E o interessante é que é um bem precioso, é um tesouro que a gente vai ver que de tempo em tempo se levantarão, surgirão situações para a gente abrir mão desse bem mais precioso, irmãos. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13, que vai dizer assim: E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes arde procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Amém? Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por cada vida, meu Deus e meu Pai, que conseguiu chegar, mas eu te louvo por aquelas também que não conseguiram, porque o Senhor sabe de todas as coisas, e eu te peço, meu Deus e meu Pai, visita nessa manhã aqueles, meu Deus e meu Pai, que não conseguiram estar aqui nessa manhã. Abençoe essa palavra, abençoe as nossas vidas, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito fale conosco. Senhor, te pedimos nessa hora perdão pelos nossos pecados, queremos nos assentar à mesa contigo mais uma vez, queremos, meu Deus e meu Pai, continuar cumprindo as ordenanças que o Senhor deixou na tua palavra. Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa hora, meu Deus e meu Pai, sonde os nossos corações. Essa palavra é poderosa para trazer um renovo, um refrigério, um fortalecimento, para nos libertar dos dardos, das setas, das investidas, das ciladas, de tudo aquilo que possamos estar vivenciando. Eu te peço, Pai querido, Pai amado, e eu creio que se o Senhor nos trouxe nessa manhã, é porque o Senhor quer falar algo aos nossos corações, e eu coloco, meu Deus e meu Pai, a minha vida na palma das tuas mãos, e toda a sua igreja nessa manhã, para a glória do teu santo nome. Eu já rendo graças a ti por essa palavra e já te louvo e te glorifico no nome de Jesus. Podem se assentar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o que o Senhor quer falar nessa manhã, né, a respeito do propósito que Deus tem na nossa vida, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque se nós formos ver aqui, nós vamos ver que está falando do Filho de Deus, o próprio Deus, do nascimento de Jesus. E na semana passada, na EBD, nós estávamos falando a respeito do perdão, e eu estava falando na EBD que já no ventre da nossa mãe, a gente sabe que muitos de nós, o inimigo da nossa alma já intentou desde o ventre abortar o projeto de Deus. Porque, irmãos, nós precisamos entender que os nossos pais, eles foram escolhidos para nos gerar. Mas o Senhor já tinha um projeto
antes de estarmos sendo gerados no ventre dos nossos pais. E eu falei na semana passada que muitas das vezes, dentro do ventre, o inimigo não consegue fazer com que venha haver um aborto, fazer com que venha haver uma situação. E aí a gente nasce, a gente vai crescendo, e muitas das vezes na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, muitas das vezes, na maioria das vezes, aquele que nos gerou, que tem que nos proteger, cada um sabe da sua história, cada um sabe o que aconteceu, mas nós precisamos entender que tudo isso já era um projeto do inimigo da nossa alma, querendo frustrar os planos que Deus tem para cada um de nós. E aí nós estávamos falando do perdão, porque muitas das vezes nós carregamos mágoas e ressentimentos, né, com aqueles que eram para nos proteger, e por pura ignorância, irmãos, né, porque tem mães, tem pais, e uns são, outros não são, mas aí a gente entende que quando a gente conhece essa palavra, a gente começa a entender que eles são ignorantes. Porque o fato de não conhecermos ao Senhor, irmãos, faz muita diferença na vida da gente. E aí a gente entende que a gente olha para essas situações que nós temos lembranças e a gente começa a entender que a gente precisa liberar perdão. Porque a gente entende que o perdão não é para ele, é para nós. O perdão, ele traz cura. O perdão, ele sara feridas. E quantas das vezes vamos carregando, porque não entendemos que há um adversário, como a Bíblia diz, ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Porque a palavra, ela é esclarecedora. E quando a gente vai entendendo essa palavra, a gente precisa começar a pedir ao Senhor para que gere em nós o perdão, para que a gente seja liberado e libere essas pessoas também. Porque aí a gente olha, a gente já não olha mais com mágoa e com ressentimento. A gente entende que é ignorância. A gente entende que são pessoas que não conhecem. A gente entende que são pessoas, muitas das vezes, no ato do desespero. Porque se a gente vê aqui nessa manhã que o próprio Filho de Deus, ele teve que sair. A revelação, o anjo revelou a José, sai, pega o menino, pega a mãe, vai para o Egito, porque Herodes. Porque quando Herodes viu os reis magos e ele disse que eles estavam vindo adorar o rei, ele achou que era alguém que ia tomar o trono dele. E aí ele se sente que ele foi enganado, porque quando os magos vão a Jesus, que oferece, depois o próprio Espírito manda eles irem por outro caminho. E Herodes, ele se sente enganado. E aí ele já tinha dado uma ordem, que era para as parteiras, se fosse menino, que era para que as parteiras matassem. Mas a gente precisa entender que no livro de Êxodo também, no nascimento de Moisés, porque Moisés tinha sido escolhido para libertar o povo do Egito, houve também choro, houve também dor. Então, antes daquele, como diz Isaías, que esmagaria a cabeça da serpente, antes dele nascer, em Êxodo também aconteceu isso. Porque o nascimento de Moisés também, muitas mães e pais choraram. Porque ali já queria matar um projeto de Deus, que Deus tinha. E a gente está aqui no Novo Testamento e nós vemos acontecer com o próprio Jesus, com o próprio Filho de Deus. Imagine com cada um de nós. Nós precisamos entender que o projeto que Deus tem para a vida da gente, ele se cumprirá. Mas nós precisamos entender que de tempo em tempo, aquele que anda ao nosso derredor se apresentará, se levantará, vai usar pessoas para matar o projeto que Deus tem para cada um de nós. Porque se com Jesus ele faz isso, mas graças a Deus que a gente vê na palavra que Deus não perdeu o controle, como não perdeu de nossas vidas. Nós estamos aqui, nós chegamos até aqui. Eu sempre digo, intentaram contra a minha vida por várias vezes, irmãos. Mas isso não me diz respeito de eu ficar
contendendo com essas pessoas ou desejando o mal dessas pessoas, porque eu tenho um Deus que tem cuidado de mim. Isso é o diferencial, é a palavra que vai nos dando esse esclarecimento, esse entendimento. E eu sei que eu não preciso ficar contendendo com ninguém, ou desejando mal de ninguém, ou querendo me vingar de alguém, porque eu sei que tem um Deus que desde o ventre tem nos guardado, tem nos livrado. E eu preciso entender que eu não estou isenta de passar por adversidade, de levantes, de calúnias, de rejeições, porque tudo isso a gente vive. Porque a gente pensa assim, quando o anjo aparece para Maria, para aquela menina, que ela aceita esse desafio, a vida dela muda, irmãos. A vida daquela menina muda, a vida daquela família muda. Mas ela se sentiu privilegiada, como nós precisamos nos sentirmos privilegiados por estarmos na presença desse Senhor. Porque quantos não desceram ao silêncio sem conhecer esse Senhor? Deus tem nos dado oportunidade. Deus tem trabalhado em nós. Não somos perfeitos. Estamos aqui nos preparando para uma eternidade. Queremos viver todas as bênçãos terrenas que fazem parte, mas nós queremos também uma eternidade com Cristo. E nós estamos vendo aqui nessa manhã, se Ele intentou contra a vida do próprio Deus, o Filho de Deus não vai intentar contra a sua. Não vai usar pessoas, não vai usar situações. Claro que vai. E essas situações, na maioria das vezes, vai fazendo o quê? Com que a gente vá abrindo mão da presença do Senhor na vida da gente, desse bom tesouro, dessa riqueza que hoje carregamos, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Se ele intenta querendo frustrar o plano do Salvador, um que não teve pecado, imagine nós, que muitas das vezes falhamos, que tropeçamos, que pecamos, fazemos tantas coisas erradas. Mas graças a Deus ainda tem um Deus que ele disse que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. E se ele é fiel para nos perdoar, quem somos nós para não perdoarmos aquele que nos ofenderam? Aí vem a oração do Pai Nosso. Aí nós precisamos entender quantas das vezes nós estamos. Ontem eu estava conversando com uma irmã de Nova Iguaçu e ela estava falando, pastor, eu entendi que eu preciso liberar esse perdão. E como é bom quando a gente entende isso, porque somos nós que temos que entender. Que nós temos que tomar essa decisão e ter essa atitude. E ela entendeu o quanto a vida dela tem estado acorrentada por essa situação. Porque é o Espírito Santo, através da palavra, que vai nos convencer. Não é a minha voz, não sou eu, mas tem a presença do Espírito Santo aqui nessa manhã, na sua vida, que vai ministrar no teu coração e vai te dar a direção daquilo que é necessário que seja feito. Porque aqui veio uma direção. Eu fiquei pensando nessa palavra, ele podia falar assim, ué, mas essa menina, ela aceitou esse desafio de carregar, de gerar. Eu não tive nada com ela. E a gente ainda vai ter que fugir. Quantas das vezes nós questionamos a direção que Deus nos dá? Quantas das vezes nós ficamos contendendo com esse Senhor? Mas ele diz na palavra dele que a vontade dele é boa, que é perfeita, que ela é agradável. E quantas das vezes no meio da adversidade nós não entendemos que a vontade dele é boa, quando a gente está sendo caluniado, quando a gente está sendo perseguido, quando se levantam calúnias contra as nossas vidas, como somos abandonados por pessoas que tinham que cuidar de nós, que tinha que nos proteger, e a gente vai carregando, vai crescendo, com aquela mágoa, com aquele ressentimento, e aí a gente leva tudo isso para um relacionamento, atrapalha todo o nosso caminhar na vida. E enquanto a gente não conhece essa palavra, que a palavra começa a confrontar, para a gente entender, não,
Eu preciso ser curada. Eu preciso ser curada, eu preciso ser livre. A palavra de Deus diz que se o Senhor nos libertar, deixa o Senhor te libertar. Deixa Ele te libertar, para você ser livre, para você seguir a direção que Ele tem para a tua vida, para você não ficar carregando essas correntes, esses pesos que têm atrapalhado todo o desenvolver da tua vida, porque atrapalha em todas as áreas de nossa vida. É ter misericórdia. Ter misericórdia daqueles que tinham que nos proteger e que não nos protegeu. Porque muitas das vezes tem pessoas ressentidas com o pai, com a mãe, que partiram cedo por não saber lidar com a perda. Nós precisamos muitas das vezes trabalhar a nossa orfandade, irmãos. Nós precisamos trabalhar para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos liberte, para que a gente flua, para que a gente viva, para que a gente não viva anos e anos e anos carregando um fardo, um jugo, uma amargura que traz doença para o nosso físico, que adoece a nossa alma, que adoece o nosso espírito. Temos dificuldade de ter um relacionamento com esse Senhor, de ter uma intimidade com esse Senhor, até porque é muito mais difícil, porque a gente não vê. Graças a Deus não tem nenhuma estátua para a gente adorar. Nós precisamos crer que Ele vive em nós através do Espírito Santo de Deus. Mas aí a gente vê a dificuldade que é perdoarmos aquele que a gente enxerga, que a gente vê. Não estou falando que é fácil, mas eu preciso entender que a palavra, ela é poderosa, porque sozinho eu não vou conseguir, mas eu preciso entender que essa palavra ela é poderosa para me ajudar quando eu decido, quando eu tomo uma atitude, porque precisamos. Porque aqui ele fala, vai para o Egito. Só sai de lá quando eu der uma ordem. Houve choro. Teve muitas famílias que perderam seus filhos. Nesse momento, no livro de Êxodo também, Moisés ficou lá, guardadinho, separadinho. Né? Porque assim, é lindo porque a gente imagina o quê? Uma acústica naquela tenda. Né? Porque um recém-nascido, para não chorar, para despertar, porque havia ronda naquele acampamento dos israelitas. E aquele menino ficou guardado ali até o momento que Deus deu a direção para Joquebeque colocar num cestinho e colocar no rio. Mas houve choro, houve perdas, houve dor, para que pudesse se cumprir o propósito de Deus. Na nossa vida também não é diferente, irmãos. Nós precisamos entender que vai ter momento que vai ser você e Deus, Deus e você. E é muito bom quando a gente vive isso, porque é isso que vai marcando a nossa vida. Eu costumo dizer que as minhas lutas, as minhas adversidades, os levantes, as calúnias, trouxeram marcas para a minha vida. Eu carrego marca de Cristo quando eu entendo que eu vivi tudo isso, mas não abri mão, não abandonei. Não deixei de exercer o meu chamado. Mas a gente precisa entender, esse plano vai sempre existir até com que Jesus venha, ou que Ele nos recolha. Porque se nós não entendermos isso, quando vier as adversidades, a gente não vai suportar. A gente não vai aguentar. Aí a gente vê um casal aqui. Porque uma que José ele precisou receber a revelação do anjo para poder assumir aquela moça. Teve que esperar todo o processo, todo o tempo. É difícil esperar. O processo de Deus não é fácil, não. Mas como é bom quando a gente tem certeza a quem nós pertencemos. Como é bom quando nós temos certeza que Ele é fiel para cuidar de cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz, ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos abandone, nos desampare, Ele nos acolhe. E Ele nos acolheu em tantos momentos. Em tantos momentos que a gente precisou. Em tantos momentos que a gente sabia. Mas não foi possível, não foi dessa maneira. Não foi da maneira, muitas das vezes, que a gente desejou.
Mas graças a Deus que estamos aqui, graças a Deus que tem uma palavra que confronta, que fala, que sozinho nós não conseguimos, mas com a ajuda dele nós conseguimos. Que nos ensina, você consegue, você vai conseguir. Você não vai viver nessas amarras, você vai entender se você precisar de uma ajuda, porque muitas das vezes eu tenho falado, irmãos, em nome de Jesus, peça a Deus, ore a Deus, Senhor, eu preciso de uma ajuda, de uma terapia. Irmão, isso é importante. Eu tenho falado isso porque eu vejo da necessidade da igreja. Sabe, a gente precisa de ajuda. Ah, mas eu já tenho Jesus, amém, tem Jesus, tem o Espírito Santo, crê na Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas tem tantas pessoas qualificadas para nos ajudar. Para mexer naquelas gavetas que estão fechadas, mas que atrapalham a nossa vida secular. Que atrapalha a nossa vida em todas as áreas, financeira, profissional, espiritual, sentimental. Irmãos, graças a Deus que tem pessoas de Deus qualificadas, preparadas para nos ajudar. E a gente sabe que é uma dificuldade, porque quando você vai buscar ajuda, que começa a mexer, abrir essas gavetas, na maioria das vezes, começa a sangrar, começa a doer. As pessoas vão embora e não voltam mais. Prefere ficar vivendo da maneira que está vivendo do que deixar sangrar, mas ser estancado para ser curado. Porque aí vai vir a ajuda daquela pessoa que foi preparada, qualificada para te ajudar e a ajuda do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, porque antigamente não se podia, era pecado, era demônio. Graças a Deus foi quebrado tudo isso. E muitas das vezes nós precisamos entender, eu preciso de uma ajuda de alguém para saber por que a minha vida não flui. Por que eu não saio disso? Eu preciso saber por que eu não consigo avançar. Eu preciso saber por que muitas das vezes eu até vou para lugares onde Deus me coloca, mas o problema não é o lugar, o problema é comigo. Por que eu não fico? Por que eu não avanço? Por que eu não fluo? A gente precisa estar colocando isso em oração. Porque senão vai entrar ano, sai ano, a gente vai continuar do mesmo jeito. E a palavra de Deus diz que Ele é um Deus de novidade de vida. Quais são as novidades de vida que você tem vivido? Tem o momento do vale, tem para todo mundo, mas tem momento de montes. Tem deserto, mas não é para a vida toda. Tem terra prometida. Aí a gente vai para o deserto e permanece lá. Não é para permanecer, é uma escola. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que finalizar os teus estudos. Você vai ter que ir para um outro lugar, para um outro patamar, para aquilo que Deus tem para a tua vida. Existe um mundo espiritual. Existe uma guerra que acontece, que continua acontecendo. Nós sentimos às vezes a dificuldade que é para a gente ler Bíblia, para a gente orar. Para a gente vir para a casa do Senhor. Por que hoje muitas pessoas, eu não preciso mais de ir para a igreja, eu oro na minha casa. Mas a Bíblia diz que é na comunhão, irmãos. É na comunhão, é você aprender a conviver com seu irmão, aquele que é esquisito, aquele que é estranho, mas que a gente aprende a amar, porque somos pessoas diferentes. É na comunhão, porque aqui não tem ninguém melhor. Está todo mundo no mesmo barco. Se ele for a pique, vai todo mundo a pique junto. Não vai ficar ninguém de fora. O desafio da igreja, que eu creio que Deus deixou a igreja, para a gente aprender a conviver em comunhão, em união. Porque não diz a respeito a mim, não diz a respeito ao irmão. Aprender a conviver. Aí a gente lembra da arca, a gente lembra de Noé, a gente lembra daqueles animais. E eles precisaram estar ali, aos cuidados de Deus. Mas tem pessoas que já não querem mais. Irmãos, é muito triste quando a gente vai abrindo mão das bênçãos que Deus deu para a vida da gente. Porque às vezes a gente só quer focar naquilo que é material, mas a gente não quer focar naquilo que é espiritual. Você poder ser instrumento na vida de alguém. Irmão, semana passada eu fui fazer uma visita que foi tremendo o que aconteceu naquele apartamento.
Então, você poder viver essas experiências nem se compara com aquilo que é natural. É você ver vidas sendo libertas, famílias sendo libertas, sendo transformadas, casamentos sendo restaurados. É isso que nós queremos vivenciar na terra. A palavra de Deus diz que as bênçãos, ela vai nos alcançar, ela vai te alcançar no tempo de Deus. Quantas pessoas necessitadas ao querer ouvir falar desse Senhor? Quantas pessoas morrendo, quantas pessoas sofrendo, mas aí a gente só fica preocupado com as nossas necessidades. Ah, porque isso não aconteceu, ah, porque Deus ainda não me deu isso, ah, porque eu ainda não... Irmãos, em nome de Jesus, a gente está vendo como é que está esse mundo. O desamor. Né? As pessoas torcendo porque um foi morto. Gente, que é isso? Que é isso? Se a gente não despertar como igreja, o que mais precisa acontecer? Como é que a gente vai achar uma coisa dessa bonita? Só tem um que pode tirar a vida. É esse Deus, irmãos. E tem pessoas tirando a vida do outro. E ainda tem gente batendo palma. Meu Deus, que mundo! E ainda tem pessoas brigando por esse mundo, fazendo questão, sendo mesquinho, brigando por coisas perecíveis, porque para onde a gente não vai levar nada. Vai ficar tudo aí. Você perde amizade, você perde família, você entra em confusão, porque você acha que você vai dominar tudo, vai levar tudo, fica tudo aí. E a gente está perdendo os privilégios de estarmos na presença desse Senhor. Eu não estou falando que a gente não tem sonhos e planos. Deus pode realizar todos eles. Eu estou falando da gente colocar o reino celestial em primeiro lugar. É a gente se preocupar com almas que estão perecendo, com vidas que estão perecendo, com vidas que estão descendo em silêncio, sem glorificar o nome do Senhor. Eu estou falando de um Deus que quando ele fala com Maria, que ela foi agraciada e ela aceita, a vida dessa menina muda, a vida dessa menina é transformada, ela teve que sair do convívio dos seus pais, da sua família, para poder ir peregrinar, guardando o Filho de Deus. Uma menina. Aí eu lembro da menina na casa de Naamã que foi levada cativa. E chegando ali, foi levada cativa. Não foi porque ela quis. Não foi a passeio. Não, ela foi trabalhar. Não, ela foi como se tivesse sido arrancada do seio familiar e foi para a casa de Naamã. E foi anunciar naquele lugar. Ah, se ele conhecesse o Deus de Israel. Deus que eu creio. Que mesmo eu estando aqui cativa, trabalhando longe da minha família, ai, se ele conhecesse, fez toda a diferença dentro daquela casa. Houve uma mudança. Porque ela conseguiu enxergar naquela casa as necessidades daquela casa. Havia uma lepra naquele homem que era chefe do exército. Um homem que tinha uma patente, mas que era leproso. E a vida dela ali, a estadia dela ali, não, aí a gente podia ser uma pessoa revoltada. Às vezes você está num ambiente, eu estou aqui, mas eu não quero estar aqui, eu não quero esse trabalho, aí você faz tudo de qualquer maneira, você não faz do jeito... Irmãos, a gente precisa fazer tudo com excelência. Senhor, eu estou aqui, não é isso que eu quero, mas eu creio que o Senhor vai tirar. Eu creio que o meu patamar vai subir. Eu creio que isso aqui é uma escola, eu creio que isso aqui é um preparo. Quantas das vezes a gente vai para lugares achando que vamos ser usados e nós não vamos ser usados. Pessoas ali ímpias vai ser usada para nos colocar no eixo daquilo que Deus quer para a vida da gente. Nós podemos ser instrumento, mas também nós precisamos entender o que Deus quer falar comigo também. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus só vai nos usar e não vai usar ninguém para nós. E dentro da perseguição tem pessoas sendo usadas por Deus. Vai ser usada por Deus sim, até quando Deus quiser. Quando Deus quiser parar, Ele para.
Porque Deus precisa falar com cada um de nós. Deus precisa trabalhar em nós. E nós vemos que a vida dessa moça muda. Como a minha mudou, como a sua vai mudar. E eu preciso entender que virão adversidades na minha vida, mas nem se compara com a presença e a grandeza desse Senhor que hoje nós carregamos. Hoje você tem um tesouro. A maior riqueza, eu sempre digo, os lugares aonde eu vou, aonde o Senhor me leva, nada se compara com aquilo que está habitando sobre a minha vida, que é o Espírito Santo de Deus. Nada ofusca a presença desse Senhor, porque a gente sabe que a maior riqueza é o que temos hoje. Ah, Deus vivo, Deus poderoso, Deus soberano, príncipe da paz. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu sei que tem um Espírito Santo de Deus aqui ministrando em nossos corações. E que Ele possa falar ao teu coração nessa manhã. Eu não sei se você está esfriando, se você está desanimando. Eu não sei se você está em conflitos com você mesmo. Eu não sei o que você possa estar vivenciando. Eu sei que tem um Senhor nessa manhã falando que o próprio Filho de Deus teve que sair de um lugar para o outro. Não que Deus não pudesse dar livramento para ele, mas era necessário. José precisava obedecer. Ele não ia contender, mas é o teu filho, você pode dar livramento, colocar milícias de anjo aqui, eu não preciso sair daqui. Herodes pode mandar todo o exército dele para cá, mas não foi isso. Ele entendeu que era uma direção que ele precisava tomar e obedecer. Ele precisava crer que ainda que aquela criança tivesse aos cuidados de Deus, ele precisava fazer aquilo que estava sendo direcionado para ele. Que nessa manhã, que no nome de Jesus, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Nós estamos vendo aqui o que aconteceu. Sofrimento, dores, choro, para que pudesse se cumprir o propósito na vida de Jesus, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E na sua vida não vai ser diferente, não. Vai ter dores, vai ter sofrimento, vai ter levantes, vai ter perseguições, para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida e para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Vamos ceiar. Aleluia. Senta-se na mesa com o Senhor. Aleluia. Deus vivo, Deus poderoso, Deus não te abandonou, você não está só, nós não estamos só. Tem um Deus cuidando de cada um de nós. Tem um Deus nos sustentando, nos colocando de pé. Aleluia. Oh, Deus vivo, Deus poderoso. Que dê o presbítero e a Joelma.